Sejam todos bem-vindos ao canal. O assunto de hoje é sobre Copa do Mundo de 2010. África do Sul 2010, a Copa do Mundo que mudou o futebol. A África do Sul recebeu o mundo do futebol com muita alegria. A Copa do Mundo de 2010 foi a primeira no continente africano. Foi a Copa das vuvuzelas e muitas danças das torcidas africanas. A Copa do Mundo contou com 32 seleções igual aos formatos anteriores dos anos de 1998, 2002 e 2006. Grupo A: África do Sul, México, Uruguai e França. Destaques: o jogo inaugural entre África do Sul e México, ou gols memoráveis de Forlan e a estreia sólida do Uruguai, tensão na França com escândalos internos e a França igual 2002 cai na primeira fase. Grupo B: Argentina, Nigéria, Coreia do Sul e Grécia. Destaque para a força ofensiva da Argentina, Messi TVs, a promessa e imprevisibilidade na condução de Maradona agora como técnico e a consistência defensiva da Grécia. Grupo C: Inglaterra, Estados Unidos, Argélia e Eslovênia. Resultado surpreendente e derrota da Inglaterra na abertura. Disputa acirrada com Estados Unidos, Argélia e Eslovênia até o fim da fase de grupos. Grupo D: Alemanha, Austrália, Sérvia e Gana. A Alemanha dominou com uma seleção de craques e Gana destacou-se igual na Copa de 2006 quando se classificou para a próxima fase. Nesse grupo, irmãos de sangue jogando contra. Os irmãos Boateng jogaram um contra o outro. Jerome Boateng, o zagueiro ganês que serviu a Alemanha, e o atacante Kevin Prince Boateng que serviu Gana. Grupo E: Holanda, Japão, Dinamarca e Camarões. O domínio total da Holanda com destaques para Arjen Robben, Van Persie e Seider. Grupo F: Itália, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Equilíbrio com jogos truncados e a Itália, atual campeã, decepciona e cai na primeira fase em um grupo considerado fraco. Grupo G: Brasil, Portugal, Costa do Marfim e Coreia do Norte. Alta expectativa para Brasil e surpresas deste grupo. Esse grupo foi considerado da morte, pois além de Brasil e Portugal com grandes nomes do futebol, a Costa do Marfim era a seleção mais forte da África no momento com Drogba e companhia, e a Coreia do Norte era zebra. Grupo H: Espanha, Chile, Suíça e Honduras. E Espanha com 2 vitórias e liderança destacada, mas perdeu no primeiro jogo para a Suíça. Oitavas de finais. O Uruguai venceu a Coreia do Sul por 2-1 e foi a primeira seleção a classificar para as quartas de finais do torneio. Em seguida, Gana surpreendia e vence os Estados Unidos por 2-1 com gols de Kevin Prince Boateng e Asamoah Gyan, que foram os destaques desta seleção no Mundial. Gana já em 2006 havia classificado para as oitavas e perdido para o Brasil, e fez um feito ao chegar às quartas de finais e igualar até então uma das melhores seleções africanas a chegar mais longe em Copas do Mundo, igualando o feito de Camarões em 1990 e de Senegal em 2002. Holanda venceu a Eslováquia por 2-1 com destaque para Arjen Robben. O Brasil passou fácil pelo Chile por 3-0 igual em 1998 quando o Brasil venceu o Chile por 4-1. A Argentina venceu o México por 3-1 com destaque para Carlos Tevez, que marcou 2 gols na partida. Já a Alemanha bateu a Inglaterra no Clássico Europeu e Mundial por 4-1, mas neste jogo teve um gol anulado pelos ingleses. A partida estava 1-0 para a Alemanha e seria o empate dos ingleses. Os ingleses reclamaram muito no final. Esse jogo lembrou em 1966, onde Inglaterra e Alemanha fizeram a final no estádio de Wembley, e neste jogo a Inglaterra foi favorecida. Paraguai e Japão não saíram do 0-0 e nos pênaltis o Paraguai venceu por 5-3. Espanha venceu por 1-0 Portugal e classificou às quartas de finais. Quartas de finais. O jogo de maior acontecimento na Copa foi Gana contra o Uruguai. A partida terminou em 1-1 e foi para a prorrogação, e no último lance do segundo tempo da prorrogação aconteceu fatos extraordinários, como o jogador Apia de Gana cabeçou a bola para o gol do Uruguai, onde seria o gol da classificação de Gana para as semifinais, e o jogador Luís Soares defendeu com as mãos a bola. Soares foi expulso e pênalti para Gana. Asamoah Gyan bate o pênalti e explode no travessão no último lance da partida, e a partida foi para os pênaltis. Nos pênaltis o Uruguai venceu por 4-2 e na última cobrança Loco Abreu, jogador do Uruguai, fez cavadinha e deu a classificação ao Uruguai, que desde 1970 não chegava às semifinais de uma Copa do Mundo. Luís Soares foi o herói do Uruguai e Asamoah Gyan de Gana foi o vilão ao perder o pênalti da classificação na prorrogação.
Brasil perdeu de virada para a Holanda por 2-1, Robinho fez o gol para o Brasil mas a Holanda virou a partida com destaque a saideira e a expulsão de Felipe Melo. O Brasil igual 2006 não passou das quartas de finais. Já a Alemanha passou fácil pela Argentina por 4-0, destaque para Miroslav Klose que marcou 2 gols na partida. Maradona ficou desorientado ao ver seu time perder de goleada. Em edições anteriores sempre a Alemanha contra a Argentina era jogo truncado e esse a Alemanha mostrou sua força diante os argentinos. Já a Espanha furou a retranca do Paraguai e venceu por 1-0. Semifinais. Holanda venceu o Uruguai por 3-2 com jogo técnico. A Espanha venceu por 1-0 a Alemanha e segurou o ataque dos alemães. Disputa de terceiro lugar. Alemanha 3-2 no Uruguai com destaque para Diego Forlan que marcou um gol de falta. A grande final. No dia 11 de julho de 2010 aconteceu no estádio Soccer City em Joanesburgo a grande final entre Holanda contra a Espanha, até então quem venceria seria título inédito. O jogo foi igual nos 90 minutos e empatou por 0-0, na prorrogação Arjen Robben da Holanda ficou frente a frente com Casillas e perdeu o gol chutando em cima do goleiro que defendeu com a perna o chute. A Holanda era para ser campeã. Mas no velho ditado que não faz toma então Andrés Iniesta marcou o gol selando a vitória espanhola e o título inédito para a Espanha. O torneio mais memorável da Copa do Mundo de 2010 foi a conquista inédita da Espanha, que levantou sua primeira taça mundial. Outro momento marcante foi a escolha do uruguaio Diego Forlan como o melhor jogador da competição. A bola comemorativa, a famosa Jabulani, também entrou para a história, salvo de muitas críticas por sua trajetória imprevisível, especialmente por parte dos goleiros. Outros pontos de destaque da Copa de 2010. Craque do torneio, o uruguaio Diego Forlan foi agraciado com a bola de ouro como o principal jogador do Mundial. Artilharia, o alemão Miroslav Klose terminou como artilheiro com 4 gols. Decisão, na final, a Espanha derrotou a Holanda por 1-0 com um gol decisivo de Andrés Iniesta na prorrogação. Surpresas positivas, a Alemanha surpreendeu ao garantir o terceiro lugar, se estabelecendo como uma força consistente. Eliminações inesperadas, seleções consideradas favoritas, como Itália e França, acabaram decepcionando ao serem eliminadas já na fase de grupos. Outro detalhe. O povo que virou sensação mundial ao prever os resultados da Copa do Mundo de 2010 era conhecido como Paul. Esse Octopus vulgaris morava no Sea Life Center em Oberhausen, na Alemanha. Durante o torneio, ele era apresentado a 2 caixas transparentes com mexilhões, cada uma decorada com a bandeira de um dos times que iam se enfrentar. A caixa escolhida por Paul, da qual ele se alimentava primeiro, servia como sua aposta para o vencedor. Paul acertou todos os confrontos da Alemanha, desde a fase de grupos até as partidas eliminatórias, inclusive contra a Argentina e na disputa pelo terceiro lugar contra o Uruguai. Além disso, previu corretamente o resultado da final, apontando a Espanha como campeã diante da Holanda. Sua sequência de acertos o transformou em uma celebridade alada por mídia em todo o mundo. Por fim, Paul faleceu em outubro de 2010, aos aproximadamente 2 anos, por causas naturais, um desfecho esperado considerando a vida útil média da espécie. Embora sua trajetória tenha sido breve, o polvo continua sendo lembrado como um exemplo curioso de como até um animal marinho pode alcançar fama global. Se gostou de acompanhar a história da Copa do Mundo de 2010 então já deixa seu like e se inscreva no canal por aqui Respira Copas.